Antes de mais nada, quer ganhar R$ 1.500? Então participe do nosso bolão para esta quarta-feira, dia 29, tá? Tá aqui nos comentários, você não gasta nada para participar, é gratuito e você já concorre ao bolão aí que vale R$ 1.500. Não deixe de participar, pô, R$ 1.500 dá uma alavancada em qualquer banca, né? Apesar de eu ser contra a alavancagem, nesse caso aí pode, beleza? Então vamos que vamos. E agora sim, como é que vocês estão, galera? Vamos que vamos, dia 28/11, terça-feira, muito futebol na UEFA Champions League, muito futebol no Brasileirão, não, só um joguinho, mas tá bom, vamos lá analisar com tudo, beleza? Agora solta a abertura e vamos que vamos para análise, mas ó, não esquece de participar do bolão que tá aqui no primeiro comentário fixado, hein? Simbora! Bom, pessoal, começando então com o primeiro jogo aqui da lista, às 14h45, Lazio contra Celtic, italiano contra escocês. Olha, eu achei que essas cotações da Lazio aqui estariam um pouco mais baixas, tá? 1,57 para Lazio nessa partida, eu gosto, tá? Eu gosto. Por quê? O time da Lazio fez uma primeira fase muito legal até aqui, né? Tá brigando para passar num grupo bem difícil com o Atlético Feyenoord e o Celtic demonstrou um futebol muito, mas muito abaixo do que eu imaginava que ele demonstraria nesta Champions League, tá? Então, assim, a Lazio, inclusive, venceu o Celtic no primeiro jogo, né? E por isso é que eu tô achando muito que amanhã na Itália, um jogo com muitas condições do Celtic da Lazio vencer, a gente vai ter realmente uma partida muito para Lazio aqui nesse confronto. Sobre as equipes, o Vecino suspenso não joga e o Zaccagni e o Romagnoli também não jogam na Lazio. Então, assim, essas três baixas, principalmente a do Zaccagni, né, que é um jogador muito talentoso ofensivamente falando, elas mexem um pouco sim no time da Lazio. Mas, do outro lado, o time do Celtic não terá o Maeda suspenso e o Hatate e o Abadá também fora por conta de lesão. Já o Provedão na Lazio é dúvida, mas eu acho que ele joga. Então, assim, a Lazio tem seus desfalques, é verdade, mas enfrenta um adversário que é bem mais fraco tecnicamente, que é bem mais fraco taticamente jogando também, e você tem o fator casa para a Lazio. Então, tudo isso me leva a indicar que a Lazio deve vencer essa partida amanhã. Então, aqui eu vou buscar nas asiáticas Lazio para vencer a 1,60, tá? Eu vou com minha unidade em todos os jogos da UEFA Champions League, tá bom? Não vou com uma unidade, uma competição muito instável, muito difícil, e eu não posso ir mal amanhã em questão de ir com uma unidade nas bets, porque a gente já tá mal no mês, então a gente tem que buscar uma recuperação com calma, com lentidão, e a Champions League definitivamente não é a competição para você acelerar, mas sim para ir com muita cautela. Então eu vou de Lazio para vencer a 1,60 aqui. No segundo jogo da lista, Shakhtar e Antwerp, eu tô fora de qualquer coisa aqui, por quê? Estou querendo me expor menos nessa rodada e pelo ponto de eu não acompanhar as duas equipes. O Shakhtar mal se tem em transmissão do campeonato ucraniano, é um time que está em terceiro ou quarto lugar no seu campeonato local. O Antwerp muito mal na Champions League, muito aquém das expectativas, se é que tinha alguma expectativa no Antwerp, perdeu as 4 até agora. Então, assim, é um jogo que o Shakhtar é favorito com odds 2,05, mas como o Antwerp também não é um time bobo, um time da Bélgica, por mais que ele tenha perdido os 4 primeiros jogos, ele pode muito bem amanhã aqui vencer a partida, ainda mais que o jogo será em Hamburgo e não na Ucrânia, né? Então, eu acho que está muito bem precificado aqui as linhas, dei uma analisada, vi se eu curti alguma coisa, mas realmente não gostei de nada aqui, por isso aqui eu vou passar para frente e ir para a próxima partida. No terceiro confronto, Feyenoord e Atlético de Madrid, para mim amanhã esse é o jogo mais interessante para assistir, tá? Por quê? É um jogo de duas equipes que jogam muito legal, tá? O Feyenoord propõe muito jogo, é um time muito corajoso, tanto que para um grupo com o Lazio e Atlético de Madrid, o Feyenoord tá muito bem, tem 6 pontos, 2 vitórias, 2 derrotas. Se vencer amanhã em casa ou até empatar, mantém boas chances de passar de fase nessa UEFA Champions League, tá? Agora sim, no Feyenoord o Ali Reza não joga, mas ele é reserva, não reserva de luxo, digamos assim. E no Atlético o Lemar não joga, aí sim é uma perda um pouco maior. Eu pensei aqui muito em pegar o ambas marcam nessa partida, confronto muito aberto, duas equipes que jogam propondo muito jogo, né? O Atlético de Madrid tá mais assim nessa temporada, mas ambas marcam eu não gosto muito, porque eu acho que o Feyenoord pode sentir um pouco o peso da camisa nessa rodada e pode entrar sem jogar nada. Além disso, o Simeone é um puta de um técnico, então às vezes ele pode simplesmente fechar muito bem o time e fazer 1 a 0 e no fim da partida ampliar e fazer 2 a 0. Então aqui eu vou de over 1,5 ao vivo a 1,61, tá? Até os 40 da primeira etapa. Eu espero um jogo para gols, eu gosto das duas equipes, só que ao invés de no ambas marcam, que depende de um gol para cada lado, eu prefiro no over 1,5, que eu pego aí um 2 a 0 para qualquer lado, sem depender de que
ambas as equipes façam gol, tá? Então aqui eu vou de over 1,5 ao vivo, né? Mais de 1,5 gol ao vivo, pagando 1,61. No quarto jogo da lista, nós teremos PSG e Newcastle. E olha, eu acho que o Newcastle não está jogando muito bem, mas essa cotação de 1,60 para o PSG, ela é uma cotação que não me agrada, tá? Pode falar que o PSG tem Mbappé, pode falar que o plano tático do PSG ele é mais interessante que o do Newcastle, que a fase recente do PSG também tem sido muito boa, o ataque do PSG é muito rápido, né? Colomani, Dembélé, Mbappé, só que, cara, do outro lado você tem um time do Newcastle que é acostumado a jogar Premier League, que é acostumado a dar trabalho para os principais times, tipo City, Arsenal, então assim, é um confronto por PSG que o nível ali sobe, a régua sobe, e por isso que eu não gosto muito desse money line, só que eu não consigo bancar o mais um do Newcastle. Falando de desfalques, Kimpembe não joga no PSG, Marquinhos, Nuno Mendes e Zaire Emery, tirando Zaire Emery, todos os jogadores ali do centro de defesa e lateral. Já o Newcastle não tem o Callum Wilson, Willock, Target e Longstaff. Galera, aqui, principalmente por se tratar de uma partida que ambos precisam muito da vitória, né? A gente for olhar aqui, o PSG tem 6 pontos, o Newcastle tem 4, então uma vitória principalmente para o Newcastle ela é muito interessante. O próprio Newcastle não vai poder se travar muito na zaga, porque se ele empatar, ele basicamente dá adeus à UEFA Champions League. Então com isso, como o PSG já é um time que tem um DNA ofensivo e o Newcastle que tem um DNA um pouquinho mais defensivo, tende a sair para o jogo, eu espero uma partida muito ofensiva e muito aberta. Então aqui eu vou no mercado de mais de 2,5 gols pagando 1,65. Gosto bastante dessa aposta, eu espero pelo menos 2 gols do PSG amanhã e eu espero que o Newcastle faça pelo menos 1 gol. Então, como eu espero uma partida com urgência de vitória por parte do Newcastle, tendo que sair para o jogo e eu já vejo um DNA ofensivo no PSG, eu estou juntando o útil e o agradável na minha análise e vou nessas duas conjecturas que eu tenho que formam aí o mercado de mais de 2,000 gols no pré-live já a 1,65, lembrando com meia unidade, beleza? No quinto jogo da UEFA Champions League, nós teremos Milan e Borussia Dortmund às 17 horas. Outro confronto muito parelho, né? Confronto difícil, confronto onde o Milan não terá o Rafael Leão para essa partida, né? E o time do Borussia Dortmund, por outro lado, tem o Adeyemi e o Haller como dúvidas. É um duelo complicado, é um duelo que eu vejo realmente muita disputa, principalmente pelo grupo que a gente tá vendo essas equipes, né? O Borussia tem 7, o PSG tem 6, o Milan tem 5 e o Newcastle tem 4. O Milan tem que jogar amanhã para vencer, pelo menos empatar, e se empatar ainda assim é bem ruim. E olhando para as duas equipes, eu não entendo esse favoritismo pro Milan a odds 2,205, tá? Goleiros, tudo bem, o Maia é um pouquinho melhor. Setor de zaga, eu acho o setor de zaga bem parelho das equipes. Meio de campo, o setor de meio de campo do Milan, ele é interessante, só que o do Dortmund também tem o Henry Can, tem o Royce, tem o Brandt. Ataque, no ataque eu acho que sim, o Milan ganha um pouco mais, porque Füllkrug com Pulisic e Giroud comparando é um pouco complicado. Mas ainda assim, eu acho que pelo nervosismo que o Milan vai viver, pela necessidade de vitória do Milan, eu acho que o Borussia pode muito bem amanhã se aproveitar e conseguir os contra-ataques aqui nessa partida. Eu vou fazer uma aposta arriscada aqui, mas eu vou aqui porque eu não acho o Milan tão favorito como as odds mostram. Vou por EV+, mesmo. Dortmund empate pagando 1,75. Gosto dessa bet, muito por conta de justamente já uma partida mais equilibrada do que as odds mostram. Então, desafiando aí o mercado, eu vou aqui de Borussia ou empate neste confronto. Manchester City e RB Leipzig, duelo interessante, né? Onde o City é favorito com odds de 1,33, o City que não tem o Stones e o Kovacic para essa partida, e do outro lado o Werner, o Olmo e o Orban, além do Sesco, também não jogam pelo Red Bull Leipzig. Galera, ambas as equipes classificadas aqui, o City tem 12 pontos e o Leipzig tem 9. Partida que na minha visão será muito aberta, justamente porque ambos não tem nada a defender de tão forte. O City tem a liderança a defender e tudo mais, mas a gente sabe que o City, mesmo que perder amanhã, até o próprio RB Leipzig sabe, vai tentar vencer na última partida e vai conseguir muito claramente isso, tá bom? Tem que só ver quanto foi o primeiro duelo entre essas equipes, né? 3-1 pro City. Então assim, se o City perder amanhã por 1-0, ele ainda assim fica na liderança, só depende de si na última rodada. Então eu espero duas equipes muito ofensivas, jogando para vencer, um confronto bem agradável de assistir, uma carinha meio de amistoso. No time do City,
Basicamente, mesmo sem Stones e Kovacic, você monta ainda um elenco muito bacana e que ainda não tem o De Bruyne jogando. E no Leipzig, mesmo sem o Werner, você tem um ataque muito rápido. Com o Simons, com o Openda, com o Poulsen. Então é um time que, na minha visão, amanhã tem tudo para conseguir marcar pelo menos um gol no City, tá? Mesmo o City sendo essa máquina de jogar bola, às vezes deixa aqueles espaços defensivos. Principalmente se estiver vencendo por 3, 4-0, aí o City começa a entrar numa parada mais tranquila e com isso possibilita que o adversário ataque e proporcione jogadas ofensivas. Eu vou de Leipzig mais de meio gol na partida aqui pagando 1,61. Acho um confronto aberto. Não vejo tantos cuidados defensivos assim do lado do City nessa partida. Uma partida aberta, uma partida em que ambos os times já estão classificados. E aí, para me oferecer um golzinho só do Leipzig, com esse ataque que o Leipzig tem, ainda tendo Forsberg na montagem das jogadas e tudo mais, eu vou comprar esse over meio gol aqui a 1,61. Me julguem. E para finalizar a rodada, esse aqui eu vou pular, tá? Young Boys e Estrela Vermelha. Basicamente o mesmo pretexto que eu usei no Shakhtar e Antwerp. E aqui, mais do que isso, né? Ambos os times eliminados, virou jogo de Europa League, para ver quem vai para a Europa League, basicamente. Eu tô fora aqui, acho que pode ser um jogo muito doido. Eu não acompanho os dois times afincamente falando, então com isso eu tô fora. E aí, para finalizar a rodada da Champions de amanhã, Barcelona e Porto. O Barcelona aqui não tem o Gavi e o Sérgio Roberto para essa partida. E o Ter Stegen é dúvida, mas eu acho que ele joga contra o Porto. Já do outro lado do time português, Marcano e Carmo não jogam. E o PP é dúvida na equipe lusitana. Galera, olhando os dois times aqui, e até pelo que eu vi do Porto nessa temporada, eu acho que é um dos Portos aí. Aliás, o Campeonato Português, o Benfica entrou mal na temporada, foi eliminado na primeira fase, né? Na verdade, o Benfica tá na primeira fase, já foi eliminado, né? E o Porto também não tá jogando nada demais, perdeu em casa pro próprio Barça, inclusive. O Barça com Lewandowski, Rafinha, Pedri, João Félix, é um time muito forte pro Porto aguentar com esse time que tá pra essa temporada, tá? Então com isso aqui, ainda mais o Barcelona não estando tão tranquilo na temporada, né, ó, na Champions, por ver o Barça, ele tem 9 pontos, o Porto tem 9 e o Shakhtar tem 6. Então assim, não tá tranquilo pro Barça. Então tem que vencer amanhã e eu vou de Barça ao vivo aqui a 1,66 com limite de tempo até os 40 da primeira etapa. Tô confiante nessa bet, acho que o Barça é um time mais forte que o Porto, bem mais forte, e ao vivo aí tá 1,55 agora, ao vivo bateu 1,66. Pode mandar bala no Barcelona. E para finalizar, Vasco da Gama e Corinthians, duelo muito importante na briga contra a zona do rebaixamento. O Cruzeiro ganhou hoje, viu? Isso aqui foi a 44 já. Então hoje o Corinthians está aí a 3 pontos da zona. Se perder amanhã e o Bahia vencer nessa rodada, o Corinthians automaticamente fica a 1 ponto da zona só. Tá? Então assim, a situação do Corinthians se tornou alarmante após a goleada sofrida pelo Bahia dentro de casa. Para o Bahia, na verdade. Muita gente indo no Corinthians ou empate, eu peguei Corinthians mais 0,75 na abertura. Agora já ajustou e eu já não gosto mais de ser mais 0,75 com odds baixas, tá? E como eu também não confio no Vasco e espero um jogo muito truncado e muito nervoso, eu vou aqui de menos de 2.000 gols nessa partida, pagando 1,65. O Gil não joga no Corinthians, o Maicon, Léo e Robson Bambu não jogam no Vasco, além do Marlon Gomes. Vejo uma partida muito complicada, quem fizer 1-0 vai segurar muito, o Corinthians gosta muito de segurar 0-0 fora de casa, o empate pro Corinthians aqui não é um mau negócio, ele abre 4 pontos da zona, então para mim é uma partida muito complicada. E se ficar 0-0, até pro Vasco, não, pro Vasco é ruim, mas ainda assim, tipo, se o Vasco abrir 1-0, ele vai jogar muito cadenciado, e a gente sabe que o Corinthians ofensivamente também é um time que não tem tanta força assim. Para mim aqui é uma partida muito que pende para o under, tá? Então aqui eu vou de menos de 2,5 gols a 1,65. Gosto dessa aposta e essa aqui é com unidade, viu? Bet do Brasileirão, vamos com unidade e as outras da Champions, tudo com meia, beleza? Então essas são minhas análises para os jogos desta terça-feira, dia 28. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e veja a múltipla que eu deixei para vocês aqui agora, ó, beleza? Vamos tentar gravar essa múltipla amanhã. Eu acho que dá, hein? Vamos que vamos, simbora. Valeu, grande abraço e quarta-feira voltamos com mais UEFA Champions League e também tem Brasileirão.